ir lá sentar no banco e ouvir o que a pessoa lá tem para passar. Aí o que é que acontece? Cada um chega lá e fala uma coisa diferente. Se você senta em determinada religião, você ouve uma coisa. Se você vai para outra, ouve outra coisa. Então você fica confuso em entender quem de fato está falando a verdade. Por quê? Você mesmo, em especial, não está estudando. E o nosso objetivo aqui nessas noites vai ser fazer com que você estude, tá? Porque de repente eu estou falando com várias pessoas aqui que não estudaram hoje a Bíblia durante o dia. Não tiveram a curiosidade de dizer, vou me ajoelhar hoje aqui no início do dia e agradecer a Deus porque mais um dia começou e eu estou com vida. Eu estava passando, eu viajei hoje para o interior e eu fui a semana passada, agora recente, em uma das curvas ali indo no caminho dos 13, teve uma batida de moto, que a moto eu não reconheci. Aí hoje rolou o vídeo, estava rolando os vídeos lá com o pessoal, e estava identificando que moto era. Era uma Hayabusa, é uma daquelas motos grandes, bem grande, caríssima. A moto bateu a 240 km por hora de um carro. Pelo menos foi assim que o velocímetro da moto, o ponteiro da moto travou. A 240 km por hora. A pancada foi tão violenta que não dava para reconhecer que moto era. Só dava para ver que o pneu era bem largo. O carro capotou, foi uma bagaceira. Então assim, nós saímos de casa, mas não temos a certeza de que vamos voltar. Ou temos? Tem a certeza? Não temos. Então nós estamos aqui começando essa programação e não sabemos se todos nós vamos conseguir finalizar esse projeto Caleb, que é jovens que dedicam suas férias para falarem e estudarem a palavra de Deus com as pessoas. Então assim, nesse momento, no dia de hoje, é o dia específico, é a oportunidade específica que nós temos do nosso Deus de estudarmos a sua palavra e agradecer a Ele por mais uma chance de conversar com Ele em mais um dia. Então, se eu estou falando para alguém que não estudou a Bíblia hoje, ainda, nessas noites, se você vir todas as noites, você vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia todas as noites. E então, tem um encontro diretamente melhor com Deus. Tá bom? Então, tem uma pergunta aí, ó. A primeira pergunta aí do estudo. Passa aí, abra aí. Algumas perguntas é só de marcar. Pelo menos nesses dois estudos, eu escolhi a maioria delas essa de marcar, tá bom? Para a gente economizar um pouco do nosso tempo. A primeira pergunta que vocês vão acompanhar aí, e que nós vamos encontrar na Bíblia, eu queria a ajuda de alguém aqui com a Bíblia, para abrir para mim. E adiantando aqui a minha vida. Senta aqui no canal, por favor. Pega aqui no estudo, mano. Já vai abrindo aí para mim as passagens. A primeira pergunta que vocês vão encontrar aí no estudo de vocês, que vocês vão levar para casa, esse estudo de vocês, tá bom? Qual era a fonte de inspiração dos profetas? Sabe por que essa pergunta? Porque muita gente diz assim, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Já ouviram alguém falar isso? Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Só que essas pessoas não sabem de uma coisa. A Bíblia é um livro especial. Se de qualquer jeito ela tivesse sido escrita por homens, sem inspiração alguma, essas pessoas tinham que ser verdadeiros, como posso dizer, gênios da vida. Por quê? Porque a Bíblia é um livro que tem resposta para todas as perguntas que você tem. A Bíblia tem resposta para tudo, para todas as perguntas. E a Bíblia é um dos livros, quem sabe o livro mais antigo que existe no mundo. E todos os anos a Bíblia bate recorde de vendas. A Bíblia é o livro mais vendido de todo o mundo. Por quê? O que é que tem de especial nesse livro? O que é que tem de especial na Bíblia? A Bíblia, só alguma curiosidade sobre a Bíblia, ela é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, para ficar mais fácil de vocês aprenderem aí, se localizarem na Bíblia. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento foi tudo o que foi escrito de Jesus antes de Jesus. Ok? Novo Testamento foi tudo o que foi escrito após Jesus. Aí uma pergunta. Quando Jesus veio aqui à Terra, diz que ele estudava as Escrituras, ele ia à sinagoga. Inclusive um dia em específico ele teve um encontro com o Satanás no deserto, se lembram? No filme de Jesus mostra essa parte. E diz que ele usou a Escritura, usou a palavra de Deus para se defender dos ataques de Satanás. Se você é Deus, transforma essa pedra em pão. Você lembra lá nos filmes? Se você é Deus, pule daqui que seus anjos vão te salvar. E diz que ele usava a passagem da Bíblia e dizia, não tentarás o Senhor
teu Deus. Se lembram disso? Se a Bíblia, se Deus usava a Bíblia, se Jesus usava a Bíblia, que parte específica da Bíblia ele usava naqueles dias? O Antigo O Testamento. Velho Testamento. Porque o Novo ainda ia ser escrito. Só que vocês vão encontrar algumas pessoas que dizem assim, ó, o Velho Testamento não é preciso mais. O Velho Testamento não é válido mais. Nós vivemos hoje no Novo Testamento. Já escutaram pessoas dizer assim? O Velho Testamento é coisa passada, antiga. Veja, o próprio Deus, o próprio Jesus usava o Velho Testamento. E as pessoas insistem em dizer hoje, muita gente, em dizer que esse Velho Testamento não é mais válido. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda a Bíblia e vamos rasgar ela e jogar a outra parte e ficar só com o Novo Testamento. Então não é assim que funciona. Hoje nós vamos estudar algumas curiosidades sobre a Bíblia. A Bíblia também ela é dividida por vários livros, ok? Esses livros têm um número grande em cada folha, um número maior. Nós chamamos de capítulos. Os números pequenos dentro dos capítulos chamamos de versículos. Então aí vai ficar mais fácil de você ir localizando as passagens que nós vamos mostrar, tá bom? Mas os Caleb estão aqui apostos para ajudar todo mundo aí a procurar a sua passagem. A primeira pergunta, qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Qual era a fonte de inspiração? Aí quando vocês abrem a Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Abram aí, rapidão. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos encontrar aí qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos. Quem eram os profetas bíblicos que está se referindo aí na lição? Quem eram os profetas bíblicos? As pessoas que escreveram a Bíblia, ok? Encontraram aí? Então, os profetas bíblicos que está se referindo aí nas perguntas eram as pessoas que escreveram a Bíblia. Então, de onde foi que eles tiraram sabedoria para escrever um livro que se renova constantemente? Inclusive, as leis que regem o nosso mundo foi extraída de onde? Na Bíblia. De onde foi que tiraram pela primeira vez que matar é errado? De onde foi que tiraram pela primeira vez que roubar é errado? A Bíblia foi fonte de inspiração, inclusive, para as leis que nos regem modernamente, nos nossos dias. Tá bom? Então vocês vão encontrar aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A próxima pergunta nós vamos estudar a terceira, ok? Lá em 2 Timóteo. Aí os Caleb já podem ir abrindo aí a terceira pergunta. Mas estamos na primeira, tá? Os nossos amigos aí visitantes acompanhem aí na primeira pergunta que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo quê? Espírito Santo. Pelo Espírito. Então esses homens que escreveram a Bíblia eram homens normais qualquer? Eram homens que foram induzidos, inspirados por quê? É por isso que a Bíblia é um livro especial. É por isso que a Bíblia bate recorde de venda todos os anos. Porque a Bíblia é um livro antigo, mas moderno. É um livro que se renova constantemente. Tá bom? Então qual é a resposta aí para essa primeira pergunta? Filosofia? Ideias pessoais? O Espírito? Pronto. Essas outras perguntas que nós não vamos fazer aqui, vocês vão levar para casa e vão fazer em casa, tá bom? Tem uma curiosidade de responder em casa, porque nós precisamos ganhar aqui um tempinho, tá? Para não ficar cansativo para vocês. E nosso desejo é que vocês retornem amanhã. Se a gente demorar muito aqui, vocês não retornam. Tá bom? Segunda pergunta aqui no estudo é a terceira. Toda a Bíblia é inspirada ou é só parte da Bíblia que é inspirada? A resposta para essa pergunta nós vamos encontrar lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Por quê? É importante que nós respondamos essa pergunta aí da forma correta. Porque também tem aquelas pessoas, como eu já falei para vocês, que dizem que parte dela, da Bíblia, já foi feita somente para o passado. Na nossa era moderna não há mais a necessidade de estudar, porque foi escrito para povos específicos e para nossos dias ela não funciona mais. Então nós encontramos aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, dizendo o seguinte, ó: toda a escritura é inspirada por e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça. Quanto da Bíblia foi inspirada por Deus? Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Aí vocês podem responder aí. A próxima pergunta é a quinta, ok? A quinta pergunta. Responderam aí? Essa quinta pergunta, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui em mim, que eu gostaria de fazer um pequeno comentário antes de nós passarmos para ela. Encontraram? Deixa os calebres aí, que os calebres vão ajudando para vocês aí. Ok? Quinta pergunta. Alguma dúvida? Conseguiu? Conseguiu? Bom. Ó, preste atenção aqui em mim, rapidinho. Vocês já ouviram alguém ou algumas religiões ensinando de que Jesus não é Deus? Existe muita gente aí que ensina de que Jesus não é Deus, que Deus somente é o Pai, tá? Mas a Bíblia diz o contrário. É interessante vocês prestarem atenção nessa pergunta, por quê? Porque as pessoas hoje tentam igualar Jesus com qualquer um de nós, e não é assim que funciona. Na palavra de Deus nós encontramos a resposta para essa pergunta, dizendo o seguinte, que Deus é a nossa ponte. Deus é o elo que liga os céus e a terra. Se não fosse Jesus que ligasse o céu e a terra, nós não teríamos nem sequer o direito de fazer uma simples oração. Porque o Pai que está nos céus não ouviria a nossa oração. Por que Ele ouve a nossa oração? Muita gente não acredita na oração. Muita gente não acredita nem em Deus. Diz que acredita, mas da boca para fora. Mas quer ver um momento que todo mundo vai se lembrar de Deus? Adoeça. Adoeça e esteja com um problema grave, que o médico chegue para você e diga, você só tem 10 dias de vida. O pior ateu começa a acreditar em Deus. Por quê? Porque no fundo, nós temos uma necessidade, um espaço que precisa ser preenchido, que esse espaço só consegue ser preenchido por algo espiritual. Algo espiritual. Quer ver outro momento? Você esteja passando por uma tristeza muito grande. Infelizmente, nos nossos dias hoje, uma das doenças que mais afeta as pessoas é a depressão. Esteja em depressão. Às vezes, eu costumo ver os personagens mais conhecidos aí da mídia, né? E muitos deles têm tudo. Tem jatinho, tem casa de praia, tem riqueza para dar e vender. Mas no fundo, vivem em depressão. Aquele Whindersson Nunes, nesses dias, ele estava dando um depoimento, até tem vídeos dele aí. Tem tudo na vida. Mas vivem em depressão. Vivem em depressão. Por quê? Porque esse preenchimento que as pessoas buscam, que eu busco, que vocês buscam, em materiais, em amizades, em bens, não preenche esse vazio que nós temos dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque esse vazio só é preenchido com algo espiritual. Então, por mais que eu diga que não acredito em Deus, vai chegar um momento que eu vou dizer, clamar por Ele. E já pensou se nesse momento de angústia, já pensou se nesse momento que a única coisa que você vai recorrer é a sua última esperança? Diz que a esperança é a última que morre, né? Já pensou nesse momento terrível você fosse orar sabendo que existe um Deus no céu que poderia te ajudar, mas que não vai te ajudar porque Ele não consegue te ouvir? Quem faz com que Deus ouça as nossas orações é o seu Filho, é Jesus. Como Jesus morreu aqui na terra, hoje eu e você temos direito de conversar com o Pai, porque Jesus é a ponte entre os céus e a terra. É assim que a Bíblia diz. E muitas pessoas tentam ainda ensinar e espalhar por aí de que Jesus não é Deus. Nós vamos desmistificar isso aqui agora. Jesus é Deus ou não? Vamos ver o que a palavra ensina. João capítulo 1, versículo 1. Acompanhe aí comigo. João capítulo 1, versículo 1. Essa é a última pergunta desse estudo. Nós vamos dar um pulinho para o segundo. E lá no segundo nós vamos estudar somente também 3 ou 4 perguntas rapidinho. Tá bom? João capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte, ó. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o princípio? Início de tudo, começo de tudo, né? No princípio tinha alguém com Deus, não é isso? No princípio era o verbo estava com quem? Então tinha alguém com Deus.
Quem era que estava com Deus? Não. De acordo com a Bíblia. O verbo. Preste bem atenção. No princípio era o verbo de uma pessoa. Esse verbo estava com Deus. Segunda pessoa. E agora nós vamos entender quem era esse verbo que estava com Deus. Que a Bíblia já diz aí na frente, no final do versículo, ó. E o verbo era Deus. Ou seja, essa segunda pessoa que estava com Deus no início da criação era Deus. Só que a Bíblia não diz aqui, só chama de verbo. Então nós precisamos identificar quem é o... para sabermos se é Deus ou não. Não é isso? Vamos lá para a próxima. Está lá, agora dê um pulinho aí para o versículo 4, no mesmo capítulo. Um pouquinho abaixo. Ó. Encontraram? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí mais um pulinho aí para o versículo 14. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Deixa a nossa amiga aqui acompanhar. Conseguiu abrir para ela? Pronto? Você pegou o primeiro versículo, né? De que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é isso? Então vamos voltar um pouquinho para o versículo 4. Versículo 4. Diz assim, ó. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a vida estava no verbo. No verbo. A vida estava no verbo. E o verbo estava com quem? Com os homens. Está vendo já mais uma característica? Vamos para o versículo 14. Pulei um pouquinho para o versículo 14. Diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre... Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. E continua: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo era Deus? A Bíblia diz que era. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Porque Jesus foi que se fez carne e habitou entre... Não foi Deus o Pai, foi Deus o Filho. Tá? Então hoje você pode sair daqui dizendo Deus Pai, Deus Filho e ainda tem o terceiro, o Espírito Santo. Nós vamos estudar mais depois na frente, tá bom? Mas o fato é que se de repente hoje, de agora para frente, você encontra alguém em alguma religião já ensinando o contrário, dizendo, olha, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Você já pode dizer, não, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Porque Jesus era o verbo e no início da criação ele estava lá. Inclusive, quem criou o universo foi o verbo. Foi o verbo. Então assim, nosso Deus, Jesus Cristo, foi quem se fez carne e habitou entre nós e morreu e nos deu a vida para que ligasse a terra e o céu. Então é através de Jesus hoje que nós temos o direito de conversar com o Pai. Com o Pai. Entendido isso aqui? Vamos estudar agora quem é o Pai? Dê um pulinho rapidinho aí para o próximo estudo. Segundo estudo. Segundo estudo, rapidinho aí. Temos 4 perguntas aí para estudarmos. Vamos estudar aqui algumas características do Pai. De Deus, o Pai. Tá bom? A primeira pergunta aí, ó. A primeira pergunta é que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. É interessante vocês entenderem um pouquinho melhor essa pergunta aqui. Nós vamos dar a resposta, mas depois eu quero complementar com outra passagem que não tem no estudo aí. Tá? Porque as pessoas focam muito nessa passagem da Bíblia para fazerem as coisas que não deveriam fazer. Tá bom? Então eu quero que vocês prestem atenção aí na passagem que nós vamos ler, que é 1 João capítulo 4, versículo 8, mas depois nós vamos ler também Salmos capítulo 9, tá bom? 1 João Salmos capítulo 9, versículo 8. Encontraram aí? 1 João capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte, acompanhe aí comigo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é a pergunta é, qual a essência e o caráter de Deus? O amor. Há um problema aqui. Qual o problema? Um problema e também a solução. A gente só precisa entender. Por quê? Porque as pessoas se escoram muito na ideia de que Deus realmente é amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor.
Na verdade, nós precisamos entender de que é o seguinte: nós temos o amor. Como? Em Deus nós conseguimos demonstrar caráter de amor. Características que demonstram que temos amor. Como, por exemplo, uma mãe com um filho, que é quem sabe, de repente, o maior exemplo que nós temos para dar aqui, relacionado ao amor, de uma forma humana, falando, tá? Mas a Bíblia diz que Deus é diferente. Deus, ele não tem o amor. Ele é o próprio amor. Entendido isso, nós conseguimos entender também quem é o originador do mal. Ele não tem o mal. Ele é o próprio mal. Tá? Então percebam que, da mesma forma que existe a luz, existe as trevas, existe a noite. Da mesma forma que existe o bem, existe o... Então assim, da mesma forma que Deus é amor, o outro é o mal. Tá bom? Então, uma vez entendendo isso, nós precisamos entender uma coisa: não é porque Deus é amor que nós temos que estar abusando. Por que é bom dizer isso? Porque geralmente é mais ou menos, todo mundo aqui foi filho sabe muito bem o que eu estou falando. A mãe avisa 500 vezes: não faça isso, não faça isso. E aí o filho se escora porque, minha mãe me ama, minha mãe é carinhosa, minha mãe não vai me bater, até que um dia a casa cai. Até que um dia a casa cai. Aí põe. Por quê? Porque a mãe também precisa passar para o seu filho o senso de justiça. Então, uma vez entendendo que Deus é amor, nós precisamos entender também que Ele é o quê? Justiça. Justiça. Por quê? Porque senão todo mundo poderia fazer o que fosse e dizer: Deus vai me perdoar porque Ele é amor. De fato, Ele vai te perdoar. Mas as consequências do seu erro, você vai ter que arcar. Você vai ter que assumir. A Bíblia fala isso, não sou eu que estou dizendo. Vocês vão lá para Salmos. Se quiserem, anotem aí. Anotem aí. Ou então, já estão abertos aí, Salmos? Então passem para eles. Salmos capítulo 9, versículo 8. Nós vamos encontrar aí inúmeras passagens na Bíblia falando sobre esse assunto de que Jesus é justiça, tá? Mas, em especial, eu separei somente uma para ganharmos tempo. 9, versículo 8. Encontraram? Se lembrem, Deus é amor, mas também é justo. 9, versículo 8. Ele mesmo julga o mundo com administra os povos com retidão. Então, o nosso Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Então é assim: meu Deus, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Senhor, fulano tem tanta coisa boa, mas comigo é tanta coisa ruim. Então nós, às vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a nossa tendência direta já é procurar um cobaia. Se você faz alguma coisa errada e está com alguém ali, você tem a oportunidade de culpar alguém, você vai querer logo culpar para tirar o seu corpo de lá. Então é algo que parece que já está no nosso DNA. Nós temos essas necessidades de tirar o nosso corpo de lado e querer arrumar um cobaia. E na maioria das vezes, quando as coisas estão acontecendo de ruim nas nossas vidas, nós temos a necessidade de querer estar apontando para um e para o outro. E na maioria das vezes, nós culpamos até o próprio Deus. Até o próprio Deus. Mas não é assim que funciona. Muitas coisas acontecem conosco porque, infelizmente, fizemos escolhas erradas. E essas escolhas erradas, infelizmente, retornam para a gente como se fosse a justiça divina. Por quê? Não é Deus que está te castigando. Foi suas escolhas que fizeram com que você sofresse a justiça divina. Entendido esse assunto aqui? Vamos passar para o segundo. Está lá em João 3,16. Qual foi a maior prova de amor de Deus a todo mundo? Qual foi a maior prova de amor de Deus a todo mundo? Essa passagem aqui, eu acredito que nem precisaríamos abrir a Bíblia. Mas vamos abrir aí para fazermos um estudo mais completo. Ok? João 3,16, uma famosa passagem, diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida, Então a pergunta é: qual foi a maior prova de amor de Deus a todo mundo? Qual foi a maior prova de amor da parte de Deus para todos nós? Qual foi? Dar o seu próprio Filho. Então o próprio Deus, que nunca pecou,
que infelizmente deu a oportunidade ao ser humano de fazer a sua escolha, ele fez a escolha errada, agora está pagando o preço que ele não precisava pagar. Começa a entender isso aqui? Porque Deus deu o seu filho para sofrer. O pai sofre e o filho sofre, sem merecer, porque nenhum deles fizeram nada de errado. Quem fez errado foi o ser humano que foi criado por ele, de acordo com a Bíblia. Lá, Adão e Eva, aquela história que todo mundo conhece. Então, por nos amar tanto, o próprio Deus disse: vai agora descer à terra o meu próprio filho para resolver essa situação. E o filho desce, cresce aqui, morre, ressuscita com todo o poder e glória. E hoje eu e você, de acordo com a Bíblia, para quem acredita, tem direito um dia a se encontrar com ele. Muitos ensinam de formas distorcidas. Uns vai para o inferno, outro para o purgatório, outro para não sei aonde, morreu aqui, já está lá com Deus. Então, no decorrer desses dias, nós vamos estudar todos esses assuntos, tá bom? Então não perca. Nós vamos estudar sobre isso. Mas o fato é de que Deus, através do sacrifício do seu filho, deu o maior presente que a humanidade precisava ter. Para que hoje eu e você, uma vez cometendo um erro, pudéssemos se ajoelhar no pé da nossa cama e dizer: Senhor, me perdoe por isso que eu fiz. Me conceda um dia aí na tua presença, me proteja das coisas ruins que tem nesse mundo. Então hoje eu e você temos o direito de fazer isso. Aí minha pergunta é: fazemos? Dificilmente fazemos. Mas nós temos esse direito, dado por quem? Por Deus. Através de quem? Do seu filho. Outra pergunta: quais são as três pessoas da divindade unidas em amor? Pronto, chegamos lá naquela outra parte lá do terceiro. Ok? Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. E a última pergunta dessa noite vai ser a sétima, viu? Certo. Conseguiram achar aí? Mateus 28, 19 diz o seguinte, ó: ide, portanto, e fazei discípulos. Estão acompanhando? Acompanha aí. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe um terceiro aqui. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o que está aqui conosco hoje. Ó, se lembram que todos os filmes mostram isso. Quando Jesus foi subindo ao céu, ele diz: não se preocupe, porque outro vai descer. E esse que vai descer vai ficar com vocês até eu retornar. Se lembra? Essa é a promessa de Deus, está na Bíblia. E quem era esse outro? O Espírito Santo. Tá? Então assim, o Espírito Santo é o que está hoje aqui no nosso meio. É ele que toca no nosso coração e diz assim: ó, você errou. Você precisa pedir perdão a Deus. Você está fazendo, mas sabe que está errado. Aquela voz da consciência, que todo mundo diz, é a voz da consciência. Não é a voz da consciência, é você ouvindo algo divino. É o Espírito Santo falando na sua mente, dizendo: não faça. Você faz porque quer. Está errando. Mais tarde vai sofrer a consequência. Então não faça. Então hoje eu e você temos à nossa disposição o Deus Pai, porque se orarmos, Ele escuta. Temos o Deus Filho, que leva as nossas orações até o Deus Pai. E temos o Espírito Santo, que está aqui conosco, conversando diretamente com a gente. Olha quanto privilégio. A Bíblia é esse livro aí. A Bíblia é esse livro que nos dá a esperança de onde não tem. Porque tem dias da nossa vida que a gente parece estar no fundo do poço. E não tem corda no mundo que alcance lá esse buraco para puxar a gente. Porque é tanta tristeza, é tanto problema, é tanta coisa que nos alcança. E infelizmente, quando a gente olha para um canto e para o outro, diz: acho que não tem mais saída para mim. Só que a Bíblia chega e diz que tem. Uma vez acreditando em Jesus, os problemas vão vir na nossa vida, vão vir, mas só que com uma diferença. Dessa vez nós vamos ter um amigo ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos livrando de muita coisa que poderia ter acontecido com a gente durante esse dia. Porque hoje esse dia você não sabe o que poderia ter acontecido com você. Mas com certeza muito livramento Ele te deu para você estar aqui hoje. Última pergunta, a sétima. O que pode nos separar do amor de Deus? Romanos 8, 38 e 39.
Romanos 8, 38 e 39. Diz o seguinte. Acompanha aí, essa é a última de hoje. Amanhã tem mais. 8, 38 e 39. Diz assim, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte. Por que a Bíblia fala que a morte? Existe algo nesse mundo mais temível do que a morte? A morte é o maior vilão desse mundo. Porque é muita injustiça, viu? Se a gente for fazer uma análise assim rapidinho na nossa vida, se não fosse Deus assim para nos dar uma esperança diferente, era muita injustiça a vida. Sabe por quê? Você nasce e já nasce com muito problema. Aí você cresce e vai surgindo problema por tudo que é lado. Aí você começa a enfrentar uma escola, uma faculdade, um negócio, uma correria, um sofrimento terrível para conseguir um emprego, para construir sua família, para sustentar sua família, e no final das contas esse emprego te dá um pouquinho de dignidade para você esperar quem? A morte. Você espera a morte. Infelizmente é isso que acontece com o ser humano. É correria do início ao fim. Qualquer coisa, infelizmente, é quando você já nasce com algum problema. Como tem muitos. Então, nesse mundo nós não encontramos justiça nenhuma. Justiça alguma. Nem na própria vida. Nós só encontramos justiça ou esperança em quem? Em Jesus. É por isso que a Bíblia, quando começa a leitura aqui, ela já começa falando da morte. 8:38 diz, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o que é que pode nos separar de Deus? Nós O que é mesmos. que pode separar de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, existe um porém. Existe um porém. Para que nada nos separe do amor de Deus, eu preciso acreditar em quem? Na Bíblia e em Deus. Para que nada nos separe de Deus, eu preciso acreditar nesse Deus. Porque uma vez acreditando nesse Deus, eu acredito na Bíblia. Eu acredito em todas as promessas que estão aqui. Por quê? Porque hoje eu e você, diferente dos profetas, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. A gente ouve algo na nossa mente lá, tentando falar com a gente, e a gente fica relutando. Mas ouvir a voz de Deus de uma forma literal, como vocês estão ouvindo a minha, nós não ouvimos. Como é que nós conversamos e ouvimos a voz de Deus? Através da... Uma vez lendo a Bíblia, nós vamos entender o querer de Deus nas nossas vidas. Então é por isso que nós, os Calebs, estamos aqui durante todos esses dias, para trazer um pouco mais dessa palavra de Deus para vocês aqui dessa comunidade. Tá? Nós vamos passar aqui entre 14 e 15 noites aqui com vocês, estudando diretamente com vocês a palavra de Deus. Então, o nosso convite para vocês aqui agora, nesse momento retornem amanhã. Se tiverem algum amigo, alguém que precise ouvir essa palavra, de repente está passando por algum problema e precisa ouvir um pouco do amor de Deus, traga também para aqui, porque nós com todo carinho e todo esforço estamos aqui dedicando as nossas férias para falarmos do amor de Deus aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Nesse momento nós vamos ter um louvor especial. Nós vamos ter mais um louvor especial. E após o louvor especial nós vamos fazer uma oração. E após essa oração nós vamos ter um lanchezinho ali especial para vocês. Tá? Que Deus abençoe a todos. Eu te agradeço, meu Senhor, pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Aleluia! Vamos ficar em pé? Vamos fazer a oração final? Você que está no seu estudo, pode destacar esses dois primeiros estudos para levar, tá bom? Os outros dois, de preferência, colocar o nome, né? Vai acompanhando.
aí o destaque dos dias, para ver se perdeu algum dia ou outro, tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui em especial para te pedir uma bênção sobre essa comunidade, sobre essas pessoas que aqui estão. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado. Com certeza cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. Te pedimos, ó Deus, o Senhor como provedor das nossas necessidades, que o Senhor possa nos visitar, possa visitar essas pessoas, possa ver o que essas pessoas estão precisando, de repente se for um milagre, que o Senhor possa dar um milagre. Se for uma ajuda financeira, não sei o que seja, um problema familiar, seja o que for, Deus, te pedimos que o Senhor possa estar na vida dessas pessoas. Te pedimos em especial também que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, nos livrando das maldades, dos acidentes, de tudo de ruim que acontece no dia a dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite a todos. Fiquem à vontade ali. Deus abençoe a todos.